Só encosta a porta, mano. Não sei se volta a internet. Oi, Eduardo, boa noite, tudo bem? Oi, Eduardo. Uma loja de autopeças, tá? Olá, começamos nesse momento mais uma live da TV Informe, do portal Informe Blumenau, nesta segunda-feira, dia 27 de julho. É o nosso espaço semanal para debater em assuntos de interesse da nossa comunidade. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Ajude a fazer esse bate-papo. Curta, compartilhe, comente, pergunte, conte a sua experiência. Um dia triste para nós, 6 mortes, isso mesmo, 6 mortes foram registradas na cidade ao longo do dia. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. O nosso assunto é o comércio em tempos de pandemia, os prejuízos, as reivindicações, as reinvenções, os caminhos. Nesta segunda-feira, o prefeito Mário Hildebrand assinou um novo decreto onde autoriza a reabertura das lojas em Blumenau, mas apenas das 10 horas da manhã e 5 horas da tarde. Será que essa medida atende aos comerciantes? Para conversar conosco nessa live estão Hélio Roncalho e Eduardo Soares Ubica, respectivamente, presidente e vice-presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Blumenau. Senhores, cumprimentando vocês, boa noite. Hélio Roncalho, presidente da CDL, obrigado pela sua presença aqui com a nossa live. Boa noite, Gonçalves. Boa noite a todos. Tá? É bom estar aqui novamente e a gente poder discutir aí esses assuntos referentes ao comércio da cidade de Blumenau durante esse tempo de pandemia. Lucas Soares, Eduardo Soares, vice-presidente da CDL. Boa noite, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Boa noite, Alexandre. E vamos hoje comentar, né? Tivemos um novo decreto. E muito bom que a gente tem esse espaço aberto aí para a CDL poder também mostrar o lado do lojista, com certeza. Bom, eu que agradeço, bons convidados, a audiência boa, muita gente já com a gente, o Clésio, o Vilmar, a Karen, Emílio, Marco Antônio Andrés, o Viegas, a Maria Aparecida Abreu, o Cristiano Senza, a Ivonete, Maria Aparecida de Abreu, muita gente aqui com a live, obrigado, participe com a gente, curta, compartilhe, para que mais e mais pessoas possam assistir esse bate-papo. Senhores, eu queria falar um pouquinho sobre o cidadão, um pouquinho, né? Como é que vocês estão vivendo esse tempo de pandemia? Hoje foi um dia muito doído, né? 6 mortes, o que eu tenho dito que a gente começa a perceber os rostos das mortes e das vítimas, porque antes era uma coisa muito distante, mas cada vez que passa a gente vê um conhecido, um amigo do amigo, um parente de um amigo, ou doente, ou internado, ou, infelizmente, que vem a óbito. Então, isso parece ser muito doído, né? E os números, infelizmente, estão crescendo de forma geométrica. Qual é o sentimento de vocês, cidadãos, né? Cidadãos de Blumenau, antes de falar aí da gente entrar no nosso assunto? Hélio, por favor. Bem, Alexandre, eu acho que realmente são dois sentimentos que a gente tem como cidadão, um outro como empresário, né? Mas o que vem acontecendo desde o início do ano, né? Nós sabíamos o que iria acontecer. A gente viu o que estava acontecendo no mundo inteiro,
né? E a gente tentou, como cidadão, a gente vai se prevenindo, a gente vai se cuidando, a gente vai tomando as precauções no nosso meio, na nossa família, na nossa empresa, né? E a gente começa a observar já há bastante tempo. Eu ainda sou um que acredito que o primeiro lockdown ele foi necessário, ele veio como uma medida para uma construção maior do que era para ter acontecido, né? Eram para ter sido medidas, todo mundo parou, opa, vamos trabalhar a retaguarda, como uma empresa acaba fazendo, né? E foi uma coisa que não aconteceu. Então, como cidadão, tá? Eu vou falar para você, a gente fica muito triste por isso, né? Eu acho que as mortes, como você falou, hoje não são desconhecidos, são pessoas que são rostos que a gente conhece, são pessoas que a gente conhece, são amigos, são irmãos de amigos, e está cada vez mais próximo da nossa família, né? A gente vê a luta diária, né, do pessoal da saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares de enfermagem, para tentar manter a nossa saúde fora de um esgotamento, fora de um momento que a gente sabia que ia acontecer. Tá? Os números apontavam para isso, porque a gente começou com uma morte, 2, volta uma, e hoje nós já tivemos 6. Né? E os números apontam para mais mortes. E é importante saber o seguinte: o que eu, como cidadão, estou fazendo? Né? Como é que eu vou me preservar? Né? Como é que eu vou preservar a minha família, a vida das pessoas que trabalham comigo durante esse período da pandemia? Então, eu acho que essa é uma reflexão que todos temos que ter diariamente quando a gente sai de casa, né? Quando a gente volta, porque a gente volta para dentro da nossa casa. E a gente sabe o perigo que pode ser da gente estar contagiado e contagiar também quem está dentro da nossa casa. Então, eu acho que vai ser um desafio diário, não tem bola de cristal, a gente não sabe até quando vai isso, a gente só sabe o seguinte: hoje a responsabilidade é minha, é do Duca, é tua, é de quem está nos assistindo. Duca, qual é o teu sentimento, cumprimentando aqui o Juliano, o Cato, o Ivo Dickman, né, o pessoal aqui acompanhando com a gente, o Marlon, o Thiago também, obrigado pela nossa audiência. Qual é o teu sentimento, Duca? Alexandre, com certeza são vidas, né, e já passamos dos 46, né, com certeza é algo que eu até repeti, o prefeito fala sempre, mas não importa se é 40, se é 100 ou se é uma, para aquela família faz falta, né? Aquela família está chorando. Então, assim, o que eu noto, falando da nossa população, né, independente do primeiro decreto, de outros decretos que vieram, que possa vir a acontecer ainda, alterações de decreto, acho que a população tem que se cuidar mais, a população tem que cooperar, sabe? A gente notou isso. Por mais campanhas que foram feitas, não só do CDL, por mais que os órgãos tenham feito, tenham pedido, tenham implorado, e a gente vê que a população ainda desrespeita, né? Então, é triste, porque talvez ainda não pegou em alguém da família deles, talvez não pegou nem um colaborador, né? As empresas já começam a sentir colaboradores pegando, sendo afastados, gerando, inclusive, prejuízos para a empresa. Né? Então, é nesse sentido que está na hora realmente da população dar uma enxergadinha. Os profissionais de saúde estão de parabéns, com certeza a gente sabe disso, né? Também olhar por esse lado. Tem gente lá lutando diariamente, eu tenho clientes que trabalham dentro de hospitais, certo? Que inclusive pedem, não me entrega a mercadoria agora, por favor, porque eu estou trabalhando na linha de frente. Então, assim, é pena, né? Tanta gente lutando e às vezes a população não só desrespeitando. Então é nesse sentido que a gente gera uma tristeza, né? Principalmente para aqueles que perderam seus entes queridos.
O Mário Cato, que é médico da rede pública, está dizendo que a população somente vai colaborar quando o poder público tomar as rédeas. Eu acho que, infelizmente, não. Pessoalmente, claro que o poder público tem sua responsabilidade, todos nós temos a nossa responsabilidade, mas é preciso, sim, que as pessoas tenham discernimento, tenham mais bom senso, percebam, acredite nas fontes de informação correta. Todos os veículos de imprensa sérios da cidade deram que 200 profissionais do Hospital Santa Isabel e do Hospital Santo Antônio estavam afastados pela Covid. São 200 profissionais, não é pouca gente, quase 100 em cada unidade, que é muito preocupante. Então, infelizmente, em algum momento se acreditou no bom senso e no discernimento das pessoas, e é um problemão. Mas também não dá para sair com poder de polícia, até porque o município não tem esse poder de polícia a esse ponto de fiscalizar todo mundo, né? Enfim, esse é um debate que a gente pode avançar um pouco. Então, vamos entrar no nosso assunto aqui de hoje. O Sávio também está aqui com a gente, eu vou cumprimentar o Sávio. Bom, prefeito, vocês tiveram, o comércio teve uma semana aí de fechamento, berreiro geral, como eu sempre digo, todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão, né? Eu acho que a prefeitura tem sua razão, os empresários têm sua, todo mundo nesse momento tem uma razão em defender o seu. E hoje a prefeitura editou um novo decreto, reabrindo o comércio, mas reduzindo o horário. Como é que vocês avaliam, né, esse novo decreto, essas novas condições? Se pelo menos é um paliativo para o comércio, era isso que era possível. Eu imagino que vocês tenham conversado um pouco antes com o poder público. Quero a avaliação de vocês sobre esse novo decreto do prefeito Mário Wildman, anunciou hoje no começo da tarde. Bem, Alexandre, primeiro ali, né, sobre o comentário do médico, né, eu acho que o poder público, ele, tanto estadual como o municipal, eles têm o poder na mão desde o início, porque quando eles mandaram parar, todos pararam, né? Uma semana atrás o comércio foi parado e ele parou, tá? Realmente o que a gente precisa é uma conscientização maior das pessoas, né? Eu acho que isso é o mais importante. A CDL de Blumenau, né, e as outras entidades, nós estamos desde do início do primeiro decreto, lá no dia 18 de março, acompanhando os trabalhos junto ao poder público aqui em Blumenau. Tá? Vou falar desde o começo, todo o acompanhamento, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Defesa Civil e outras secretarias. Eu tenho certeza, sempre teve um ótimo trabalho, tá? E uma linha muito reta de trabalho. Tá? E isso nos deixava muito tranquilo, tá? Abrimos novamente, né, sempre acompanhando, vendo esse trabalho, os números que começaram a crescer numa proporção muito maior já no início de julho, nos foi apresentado que lá no dia 23 nós entraríamos num colapso. Tá? Lógico que nós estávamos assustados, mas trabalhando para manter o comércio aberto, porque todas as ações que a indústria, comércio, serviços nós íamos tomando, a gente tem esse sentimento de que as pessoas estão, às vezes, muito mais seguras dentro das empresas, dentro dos comércios, com todas as ações que foram tomadas. E fora as outras ações, as campanhas que a gente vem fazendo, né, para que as pessoas tomem essa consciência. Porém, fomos surpreendidos na semana passada com uma medida
onde todas as outras atividades continuaram em funcionamento e somente a atividade do comércio foi penalizada ou não foi considerada uma atividade, foi considerada uma atividade insegura, talvez, né? Isso acabou gerando vários conflitos, tá? Né, as nossas entidades, CDL, Sindilojas, né, a própria AMP, que atende muitas empresas, pequenas empresas, serviços também, e a gente tendo que diariamente conversar com os nossos associados, tentar construir novos caminhos para que a gente pudesse voltar a reabrir, né? E eu acho que isso foi construído. Eu acho que o que aconteceu na semana passada, com uma falta de comunicação, mas a gente conseguiu dar a volta por cima, né? Porque eu sempre digo assim, se você, né, não tem problema que não tem solução, né? Lógico, tem a morte e não tem solução. Agora, o pior de todos os problemas é você não querer resolver um problema, né? E eu acho que a gente, junto com o poder público, a gente conseguiu achar um caminho, tá? Dentro da necessidade da Secretaria de Saúde, tá? Com que o prefeito tinha as informações dos médicos e junto com a necessidade que o comércio tinha, a gente conseguiu, no dia de hoje, construir alguma coisa, pelo menos para ser avaliado para mais 7 dias, para mais 14 dias, tá? Onde a gente vai continuar tratando nossos colaboradores, nossos clientes, com a segurança que nós tínhamos já desde o início da pandemia, tá? Então, é um desafio diário para todos, né? Mas é sempre dentro do diálogo que a gente vai encontrar um caminho, né, para construir alguma coisa maior. A entidade fez, dia 22, 54 anos, teve muitas brigas com associados, muitas discussões, né, que a gente teve que tentar apaziguar os ânimos. Não é brigando que a gente iria encontrar uma solução, né? Isso é importante deixar claro para todo mundo. E o momento que nós estamos vivendo, ele exige de cada um, tá? Principalmente nós como entidade, né? Como liderança, uma diretoria inteira, que a gente trabalhe para uma coisa muito maior, para que todos tenham essa segurança do trabalho, da inovação, do que precisa ser feito. Eu quero ouvir o Duca, nosso amigo aqui, Charles Schwank, na audiência. Obrigado, Charles, grande abraço. Eu já coloco o questionamento que eu acho que é muito importante, que eu me fiz também, do Isenildo, do Sávio, do André, sobre o horário, mas aí, ainda para fazer uma mesma pergunta, como é que você avalia, Duca, eu quero trazer uma fala do meu amigo jornalista Tarcísio Souza, que hoje é dono de uma pet shop bem legal. Ele faz uma pergunta que eu acho que vai ao encontro do que a gente está avaliando agora. Se não falta uma linha única de ação, unindo o governo estadual, federal, municipal, nem vou falar do governo federal nesse momento. Isso não é o principal gerador de conflito local, afinal, no bairro, na cidade, onde ocorre o problema? Porque esse fechamento aqui que aconteceu essa semana, aqui em Blumenau, a minha esposa teve esse final de semana, teve na sexta-feira em Itapema para assinar um contrato que precisava assinar. A praia estava cheia, Itapema.
né? Ela até me comentou que no trânsito, ali no Morro do Boi, quase aquele engarrafamento para descer, né? Ou seja, quer dizer, então fechou aqui, né? Fechou aqui, mas Gaspar aberto, Indaial aberto, Timbó aberto, as praias abertas, enfim, então gera mais um complicador. E o Charles Schwank aqui emendando, precisamos construir junto as soluções diante dessa pandemia. Então, Duca, a mesma questão que eu fiz para o Hélio, né, sobre a tua avaliação dessas medidas, e nesse contexto ali que, claro, o comércio foi penalizado, mas muita gente não se cuidou, não era para as férias, as pessoas não estão em férias, né, as pessoas têm que ficarem reclusas. Alexandre, nesse sentido a gente sentiu muita reclamação dos lojistas, tá? Dos nossos associados, porque todo mundo sabia, tinha gente indo para a praia, foram passear, na semana passada foi uma loucura mesmo. As UTIs aqui sendo ocupadas por pessoas de fora, e nada contra, com certeza temos que salvar vidas, é para isso que elas estão ali, certo? No meu entender, a população, e eu repito a minha fala, não é no comércio que o contágio está acontecendo, o que aconteceu. O comércio sempre esteve muito bem preparado desde a primeira campanha. Inclusive, foi um pedido do próprio prefeito, numa das primeiras reuniões que eu e o Hélio estivemos presentes na prefeitura, e falamos em colocar essas campanhas no ar, certo? E ele disse, por favor, compartilhem com a gente. Nós trabalhamos forte a campanha na conscientização. Rádio, TV, se vocês verem os valores que a CDL investiu nesses últimos 3 meses em campanhas, tivemos uma campanha até com a participação da ViaCred, certo? A população realmente não colabora, quer dizer, sai daqui, vai para Beto Carreiro, nada contra se divertir, mas acho que não é o momento, sai daqui, vai para as praias, e se ficar doente, vai se contagiar, vai voltar para cá e vai ocupar UTI aqui. Então, assim, o grande desafio realmente é o comportamento humano nesse momento, certo? O comércio pode ficar aberto, sabe, Alexandre? Se ele se cuida e cuida de quem entra, entrou na loja, não pode entrar sem máscara, não pode ter superlotação, não pode ter aglomero, certo? O atendente tem que estar de máscara 8 horas por dia, e isso tem acontecido. Então, assim, a gente tem que olhar o lado também dos nossos lojistas que se prepararam e estavam muito bem para receber os clientes. Infelizmente, acho que o decreto da semana passada foi um pouco... Alguns comércios podiam, outros não, né? Agora, olhando o novo decreto, eu acho que vai de um acordo que é o principal. Todos podem trabalhar. Horário reduzido, talvez não é o que a gente gostaria, mas todo mundo vai poder, vamos dizer assim, faturar um pouco. Não o ideal, mas um pouco, né? Bom, vamos lá. O Eduardo Leite está dizendo que o comércio tem comércio que nem gel tinha. Eduardo, é o que eu digo. Tem maus comerciantes? Tem maus comerciantes, tem maus jornalistas, tem maus advogados, tem mau tudo, tem mau cidadão, né? Então, o que você tem que fazer, a prefeitura já disse, tem um canal da Defesa Civil, tem uma força-tarefa, liga para a CDL e diz assim, a loja tal não tem. O pessoal está atendendo sem máscara, o pessoal está atendendo sem álcool gel, e faz a denúncia. Isso que eu acho que é importante. Vamos lá. A pergunta do Zenildo Machado, eu quero fazer um parênteses, que o Vomar Capistrano acabou falando bem isso. Ele disse que o motivo de tudo não é porque o comércio não se cuida. Eu acho que também a prefeitura nunca disse isso, problema do comércio. Não, tentar minimizar a circulação de pessoas, né? Minimizar a circulação de pessoas, eu acho que esse é o objetivo. O Alceu Peixe falou bem, o nosso amigo Alceu, que ele está lá em Itapema, morando lá, e ele dizendo que lá, deixa eu ver se eu acho aqui, a praia está cheia, mora em Itapema, que está cheia de placa de carros com placa de Blumenau. Enfim, esse é o senão. E aí, tanto o Isenildo Machado, o Salve, o André, ele pergunta assim, bom, e era o meu pensamento até hoje, né? Mas se tu reduz o horário, em tese tem mais gente, né? Tu achata isso, essa é a minha visão. Hoje, na live, eu não sei se foi o secretário ou foi o prefeito, eles disseram que
que não, porque as restrições para a entrada no comércio, como para as outras, continuam mantidas, continuam ali, e o que eles querem é diminuir a circulação mesmo de pessoas. Como é que vocês avaliam isso? Está certo diminuir o horário? Ou devia espichar, né? Enfim. Espichar também, será que é bom também? Porque, outra coisa, a gente está falando como se o comércio estivesse bombando de vendas, né? Com essa dificuldade toda. Né? Esse é outro problema, né? Enfim. Alexandre, eu vou frisar aqui também que hoje toda a diretoria da CDL, tá? Todos os diretores têm empresas. Tá? Todos os diretores trabalham ou no comércio, nós temos 2 que trabalham com eventos que estão parados e esse ano não tem mais previsão nenhuma de voltar. Tá? Que é o Tony da Organizar e é o Kleber da CRW. São empresas que trabalham com eventos, né? E está tudo parado. Nós temos eu trabalhando com moda, confecção, o Duca com móveis, a Marcianita com móveis linha branca, a Cris com linha esportiva, o Fernando com linha de academias, a track field no shopping, lojistas de shopping. Nós temos o Arnei com óticas. Duca, me ajuda ali se eu esqueci alguém. O Alceu, né, trabalhando lá em Itapema. Então, assim, todos nós estamos sofrendo com o comércio. Tá? Então, assim, quando tem pessoas que dizem, pô, mas os caras estão ali, não estão brigando. Não, nós brigamos diariamente por essa volta. Discordamos? Lógico que discordamos, né? Nós temos um ponto de vista, nós vivemos o comércio diariamente, né? O poder público não vive o comércio diariamente, né? Eles têm uma outra visão, eles têm que acompanhar toda uma visão médica dessas pessoas da área da saúde que vão municiando eles do que está acontecendo dentro dos hospitais, né? Então, para eles, o importante é diminuir a circulação. Para a gente, você ampliando o horário do comércio, você dilui a quantidade de pessoas, evitando as aglomerações. Então, se a gente ficar discutindo, a gente vai ficar discutindo, Alexandre, semanas, né? E não vai a lugar nenhum. Então, a gente precisa achar um meio termo. E esse meio termo que nós encontramos desde ontem, né? Eu vinha conversando já com o Duca, com o Tony, da nossa diretoria, ontem à noite, em ligação, trocando WhatsApp, mandando para o nosso executivo, conversando com o poder público, para que a gente achasse um caminho hoje para manter as atividades abertas, não só o comércio, pequenos serviços também. A gente estava falando hoje de manhã, conversamos lá com o prefeito ainda, a nossa preocupação é com aquela empresa que lava carros, onde a pessoa ganha o dinheiro dela de segunda a sexta para ir no mercado aos sábados, para comprar a comida para a próxima semana. E isso nós temos quantas outras atividades aqui em Blumenau, né? Que essas pessoas precisam estar trabalhando. Né? Mas aí ela vai trabalhar escondida? Poxa vida, é maldade isso. Né? Você imagina amanhã ou depois uma pessoa dessa sofre aí com uma fiscalização ou é barrada. Então, a gente procurou entrar no consenso, junto com essa proposta que nos foi apresentada hoje. Queríamos mais? Queríamos. Mas hoje, eu acho que você falou isso no início da entrevista, para hoje é o que temos. Vamos nos cuidar, vamos cuidar do nosso próximo, e aí a gente vai conseguir, para frente, talvez ir melhorando esse aumento de horário que é tão preterido pelos nossos lojistas. Duca.
Com certeza, o Hélio já falou bastante em relação a isso, né? E eu entro na mesma. Eu acho que, assim, todos abrindo e todos fechando no mesmo horário. Foi a melhor coisa. Infelizmente, a gente não conseguiu das 8 às 19, das 9 às 19, mas todos estão abrindo e todos estão fechando no mesmo horário. É importante isso, Alexandre. Sabe? Não privilegia ninguém. 17 horas, todo mundo vai para casa, né? Salvo um ou outro ramo de atividade ali que vai ficar até as 20 horas. Final de semana, todo mundo fecha. Com isso, talvez a nossa curva caia um pouco também, né? E é como tu falou nas entrevistas, também não tem loja com tanta fila na entrada, o movimento não está aquilo tudo também, né? Então, acho que não é por aí, não é o pequeno comércio que dá o aglomero, sabe? Acho que todos os comércios realmente tem um comerciante ruim, tem. Aí eu vou solicitar, denuncie. Tem que denunciar mesmo, né? Como comerciante que também sou, que investi nas precauções da minha empresa, tem que denunciar aquele que não está fazendo. Certo? E tem que fechar as portas, senhor prefeito. Aí sim, certo? Agora, aos que estão trabalhando correto, e a maior parte os associados ao CDL foram muito bem orientados nisso, tá? Tem cartazes nas frente das lojas feitas pela CDL, sem custo nenhum para o associado, entende? Tivemos as campanhas sem custo nenhum para o associado, sabe, Alexandre? 20% de desconto para todos os serviços utilizados nos últimos 3 meses na CDL. Serviço, não é mensalidade. As consultas realizadas pelos lojistas tiveram 20% de desconto. O valor ali, você tem os valores ali que já foram apresentados para ti, são valores altos. Então, a CDL fez muito pelos lojistas. Infelizmente, alguns não enxergam isso, criticam as entidades, independente da entidade que seja, mas acreditem, CDL Blumenau está trabalhando desde o primeiro dia do primeiro decreto. Mais ou menos. Alexandre, Claro, por favor. Eu esqueci, o Duca não me ajudou. Nós temos o Paulo César Lopes Filho, nosso diretor financeiro, que é da área de supermercados, onde também contribui muito para o nosso trabalho, né? E o pai dele é nosso ex-presidente, né? Que hoje é presidente da CATES também. Maravilha. Bom, vamos privilegiar nossa audiência, a Edneia Marchetti, depende de cada um de nós, vamos nos unir para Blumenau não parar. Aqui tem o Isenildo Machado falando sobre os tratamentos precoces, a aplicação dos medicamentos. Eu confio nos médicos, na maioria dos médicos, eu sempre digo isso, enfim, mas cada um acredita no que... A Karen dos Santos aqui também com a gente, a Vânia dizendo que o povo é ignorante, usam máscara no queixo, não fazem distanciamento, lotam os botecos, ficam de zoeira e depois querem que os governantes se resolvam. Aí uma menção aqui, quem está com a gente também é o ex-secretário de Desenvolvimento Social, o Oscar Cazico Grotman, abraçando ao Duca e ao Hélio, excelente debate. Lembrando que o próprio Cazico é um dos rostos afetados pela Covid, né? A gente ficou sabendo no final de semana que ele está em casa, está bem, mas ele também foi detectado. A Karen dizendo que essa questão das pessoas acharem que estão de férias, indo às praias e cidades vizinhas, mostra que fechar o comércio não é a solução. E aí eu vou pegar o gancho sempre tem as pessoas que, enfim, a gente respeita democraticamente, mas o Juliano aqui criticando que, obviamente, a CDL está defendendo os seus, está defendendo uma posição. É óbvio, cada um está na sua posição. O importante, eu não vejo problema algum as pessoas defenderem os seus interesses, né? Sempre lembrando com empatia os outros. Obviamente, se tu tem funcionário, tem gente para pagar, tem que parar com essa história de que empresário é tudo explorador, né? De novo, tem mau empresário, tem mau trabalhador. Então, nós temos que parar com essa dicotomia, essa coisa que não existe mais, e alguns insistem em ainda bater. Tem muito empresário que usurpa, tem, mas também tem muito trabalhador aqui também. Enfim, e tem que entender esse momento, porque não é fácil tu manter um negócio, tu tem que pagar funcionário, tem que manter essas pessoas, e lembrando que a economia já não estava nada bom. Então, o que eu queria dessa vez, fica à vontade quem quer começar, o Duca já deu uma esticada, o que a CDL tem feito para os associados? Primeiro, no ponto de vista da conscientização.
chamar os caras e dizer assim, gente, nós estamos brigando para abrir lá, mas vocês vão ter que seguir isso e aquilo. Como é que foi essa conversa com os associados e o que mais que vocês colocaram à disposição aí dos lojistas de Blumenau associados à CDL? Duca, pode... Queres dar continuidade ali onde tu estavas? Vamos lá, então. Sim, Alexandre. Além desse desconto para os associados, além das 3 campanhas de valor vultuoso aí, que inclusive a última, que vem justamente na prevenção, mostra, não vamos deixar essa porta se fechar novamente, nós vamos continuar essa campanha a partir de, provavelmente já de amanhã, nós já temos nós na rua, certo? Além disso, certo? Fizemos todos os informativos jurídicos em relação às suspensões de trabalho, redução de hora extra que o governo disponibilizou. Então, todos os associados puderam nos consultar. E acredite, eu estava no CDL na sexta-feira passada, e veio, na segunda passada, terça-feira, quando deu o decreto, as perguntas de associados vêm direto para nós. Tá? Então, assim, a CDL realmente trabalha muito com um decreto desse, com sair informações. Então, nós temos o setor jurídico, tivemos a parte contábil também instruindo os associados como agir, certo? Em relação às suspensões de trabalho, redução de hora extra, das horas, né, trabalhadas. Deixa eu só lembrar demais, foi tanta coisa. Os cartazes orientativos dentro das lojas, né? Toda a parte orientativa de prevenção, como que o lojista deveria fazer, como não deve fazer, máscara, álcool gel, da entrada da loja, as áreas de entrega, dentro dos caminhões, para quem usa caminhão, os funcionários que vão entregar dentro da casa do cliente. Então, tudo isso foi instruções que a CDL foi dando para os seus associados. Então, tem muito lojista que às vezes não é associado à CDL e, claro, não recebe esse tipo de informação. Né? Talvez, agora eu vou puxar um pouquinho na salinha, né? Vem para a CDL, vem acompanhar tudo que a gente faz. Né? Doações, a CDL fez doações para os 3 hospitais, lá no início, R$3.000 para cada hospital, para auxiliar, porque no início faltava realmente os EPIs básicos. Né? As lives, 2 lives também com o pessoal da jurídica e contábil, para que os associados pudessem acompanhar e entender todo o processo ali que o governo estava abrindo em relação às questões de jornada de trabalho. Tá? Então, assim, foi feito muita coisa para o associado. E, como eu disse, os lojistas que não são associados é uma pena. A gente vê muita crítica, mas, às vezes, as críticas são justamente de quem não está acompanhando, de quem não é associado à CDL. Né? Assim como as outras entidades também fazem os seus trabalhos. Né? Então, é nesse sentido que eu deixo aqui uma mensagem da CDL. A gente está trabalhando, sim, pelo movimento lojista. Basta acompanhar o que a gente faz. Hélio? Bem, Alexandre, eu tenho uma coisa que eu sempre falo, tá? A CDL tem 54 anos. Né? E quando a gente acompanha a história, desde a fundação, eu já participo há bastante tempo, acredito que o que foi feito nessas 2 últimas gestões, mas a transformação desde 2005, quando eu entrei para participar de uma diretoria, que nós saímos de 34 associados, abrimos para 400, para 800, quando o Paulinho me entregou, nós tínhamos 2.300 associados. Hoje, 6 anos depois, a gente tem 2.000. A gente faz um trabalho mensalmente de expurgo, aquele associado que sai, e talvez já tivesse um número um pouco menor quando a gente assumiu, mas acredito que a gente conseguiu manter. Mas a ideia de trazer toda uma diretoria que atuasse diretamente em várias áreas dentro do comércio da nossa cidade, tá? Ela veio com o pensamento da importância de você participar de uma associação. A nossa associação, que eu digo a CDL, né, eu chamo de nossa, tenho muito orgulho de participar dela, eu pago para participar. O Duca paga, os diretores pagam,
quem participa paga. Então, esse cidadão pode nos cobrar. Tá? Eu sempre digo assim, a gente sai da nossa empresa para fazer um trabalho voluntário para ter 2.000 sócios. Que o cara passa a mão no telefone, eu tenho muita gente que pega, liga para mim e diz assim, ó, cara, pô, o que vocês estão fazendo aí? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Esse é o tipo de sócio que a gente quer, que participe, que traga ideia, que venha nos cobrar, que vai na reunião, que vai na assembleia e contribua, porque é assim que a gente vai se transformar. É assim que a CDL ela mudou, que ela ficou grande, que ela consegue participar em todos os segmentos, nos conselhos que ela precisa participar, tá? Onde ela consegue trazer o desenvolvimento para esse nosso associado, para aquele pequeno empresário, às vezes do MEI, que precisa ter um conhecimento maior, para aquele pequeno empresário, para aquela empresa familiar que precisa se desenvolver. Às vezes, a gente já ajudou empresas, através de programas que a gente teve, inclusive meu Deus, deu branco, desculpa, mas de passar de pai para filho. Tá? Poxa, porque meu pai não aceita isso, não. Investimos na CDL Jovem, estamos trazendo cada vez mais jovens para participar, para que eles também tenham dentro do associativismo uma forma de desenvolvimento, porque não existe eu defender o meu lado. Tá? Eu não posso, de forma alguma, o Duca defender o lado deles ou qualquer diretor. Não, nós brigamos por um comércio, independente de qual atividade. Tá? E a gente vai continuar fazendo isso enquanto o associado estiver nos cobrando isso. Né? E a gente vê que foi num momento como esse, desde que do início da pandemia, onde muitos se aproximaram. Eu, no domingo, o Alexandre Peters, ex-presidente da CDL, existe uma preocupação de todo mundo, do pessoal da Rua 15. A CDL, hoje, ela atende todos os bairros da cidade de Blumenau. Tá? Então, a gente procura levar o que a gente leva para um lojista da Rua 15, a gente leva para um lojista de um bairro do Progresso, do Fidelis, da Escola Agrícola, da Fortaleza, do Badenfurt. O mesmo conhecimento, a mesma forma, o mesmo carinho, para que ele possa também melhorar o negócio, a sua empresa e se desenvolver mais. Senhores, nós estamos indo aí para a parte final do programa, mas tem 2 ou 3 coisas que eu ainda queria colocar. A primeira, estamos cumprimentando a nossa audiência, a Fátima Cler, que entrou agora, o Emílio Chantini Neto, mandando parabéns para o amigo Hélio Ricardo, um abraço, Emílio, o Charles Tuanco, falando que a CDL tem feito um belo trabalho na representação do varejo local. A minha pergunta é o seguinte, se é possível dimensionar o prejuízo dos comerciantes em Blumenau, do ponto de vista financeiro, se é possível fazer esse dimensionamento, e também na questão do desemprego. Hélio. Olha, Alexandre, o desemprego nós tínhamos até o mês de junho, tá? Em torno das vagas praticamente do comércio, era em torno de 8.000 vagas. Tá? Mas acreditamos que esse número é maior. Tá? A gente não consegue, existem números ali que já foram apresentados pelo CAGED, mas era de maio e tal, e os números eram muito diferentes. Hoje a gente está trabalhando em cima de uma pesquisa junto com os nossos associados, inclusive para saber
as demissões, para saber se alguém já estava contratando, porque parecia que o comércio ia voltar, né? Antes desse fechamento da semana passada. A gente começou um segundo semestre, já vinha toda uma preparação para final do ano, e a gente sabe que foi um banho de água fria, tá? A gente teve muitas reclamações, até porque já tem gente comprando, recebendo produtos para uma preparação para o final do ano. Tá? Então, esse é um desafio grande. Em termos de prejuízo, eu também não posso te afirmar, eu acho que qualquer número que falasse agora, eu estaria mentindo, tá? Mas isso também está dentro da nossa pesquisa que a gente está fazendo, tá? Mas a gente vai tentar levantar esses números junto às nossas entidades maiores, a nossa federação em Florianópolis, né? Para tentar passar isso para você futuramente, para que, de repente, se você quiser ainda fazer uma apresentação desses números né, para os seus ouvintes, para que possa acontecer os números mais próximos de uma realidade. Hoje, o que eu falar para você eram números antigos, o mais próximo que eu tenho é esse do desemprego, que estava em torno de 8 mil vagas de emprego. Pois é, o Evaldo Fischer Neto, né, mandando um abraço ao Eduardo Soares, Hélio Roncalho, 2 empresários exemplos, parabéns pelo trabalho junto à entidade. E o Tarcísio Souza traz mais um elemento nessa perspectiva de prejuízo. Ele que tem a pet shop dele no shopping, ele diz: nós, lojistas do shopping, sofremos esse ano com aproximadamente 50 dias fechados. Além do desafio de contribuir para a cidade, absorvendo prejuízo, em muitos casos, assistindo o cliente buscar outro caminho para satisfazer o seu desejo de consumo, a Covid-19 retirou nossa capacidade de pensar para o dia de amanhã. Ele explica: nossos calendários de evento, que garantiam uma organização mínima de campanhas, ações e etapas de vendas, foram desmanchadas. Também tem isso, né? Vocês, além de tudo, a dificuldade de planejar, de pensar em datas, alguns eventos paralelos que não são ligados diretamente ao comércio, como, por exemplo, o Oktoberfest, acabou de ser cancelado. Tudo isso impacta na dificuldade. Vamos planejar, por exemplo, até esse final de semana, vocês não sabiam nem se iam estar abertos para o Dia dos Pais, né? Então, eu imagino que seja mais um drama nesse problemão aí que os lojistas estão enfrentando. Nesse caminho, Alexandre, para você ter uma ideia, nesse período nós tivemos Dia das Mães, né? Estamos aí com o Dia dos Pais, tivemos Dia dos Avós agora no final de semana, tínhamos a campanha Dia das Mães pronta, não sabíamos se poderíamos botar na rua, não sabíamos nem se adiantaria botar na rua, né? Estamos com o Dia dos Pais ali na mesma situação, iremos, claro, colocar na rua agora, mas estávamos naquela. E aí? Vai abrir, não vai? Dia dos Pais é aquela questão, tu não vai comprar um presente para receber, né? Na hora ali, dá, né? Então, assim, é complicado. E o pessoal que trabalha com evento, mais ainda, porque às vezes é um evento que ele vai poder fazer, mas daqui a um mês, aí vem um decreto e pá, mata o cara. Então, Tarcísio, né? Eu creio que o comentário dele foi bem pertinente aí. Tá? Vamos lá, o Jonathan Lemos da Silva diz que o negócio dele está funcionando, que é suporte em TI, mas muitos clientes dele estão parados no ramo de evento, varejo em geral e até de saúde, que consequentemente acaba afetando o setor de TI grandemente em termos de faturamento. É isso, é uma reação em cadeia. Senhores, nós estamos indo para o final, mas eu tenho um questionamento. Tem alguma coisa que é possível se tirar de bom no sentido de dizer assim: opa, então o comércio está se reinventando aqui, poxa vida, ó, isso aqui foi diferente, a gente aprendeu, enfim, alguma coisa de bom. Por exemplo, a gente lê em alguns setores, né,
que pô, o setor das vendas online cresceram bastante. É esse o caminho que essa meta que se está transitando. Queria que vocês falassem sobre a reinvenção do comércio, que é a reinvenção, acho que de todos nós, né? Porque realmente cada um na sua área está se reinventando. Bem, Alexandre, eu vou depois pedir para o Duca complementar também, tá? Mas, assim, nós, como empresários, também temos essa dificuldade de um planejamento a longo prazo. Nós sempre trabalhamos com planejamento, eu, pelo menos, por coleção. Uma de 5 meses e uma outra de 7 meses, que é uma coleção de inverno e uma outra de verão. Tá? Hoje está tudo atrapalhado. Tá? Você não sabe as suas vendas. Você teve que construir, nós tivemos que construir cenários, tá? Para manter a equipe. Tá? Então, eu tive que pegar, primeira coisa, rever todo o meu planejamento, tá? Ter a minha empresa na mão, tá? E começar a pensar dia a dia. Opa, como é que foi meu dia hoje, as vendas? Então, assim, estava já pensando em planejamentos mais curtos, para 15 dias, para 30 dias, para reposição de produtos, né? Lógico, sempre considerando essas datas comemorativas. Então, a pandemia, eu acho que ela veio para ensinar para o empresário que ele precisa ter a empresa dele na mão, tá? Tanto o planejamento estratégico como financeiro, tá? Então, fez muitos de nós voltar para o banco da escola, né? Sentar ali, opa, o que eu preciso aprender, o que eu preciso rever, né? Saber o funcionamento de cada setor, porque tinha funcionários que estavam em home office, e às vezes quem fica dentro da empresa é o dono, fazendo o dia a dia, porque o funcionário não podia vir trabalhar. Tá? Então, eu acho que esse é um primeiro diferencial que a gente acaba tendo, nós que somos pequenos e médios empresários. Tá? Deixou de ter oportunidade? Não, as oportunidades estão aí. Eu só preciso prestar atenção e enxergar de que forma que ela está chegando. O Duca, né, ele depois pode citar alguns exemplos dele ali, home office abriu um leque de negócios, né? A minha linha de roupa, ninguém tem um evento, ninguém tem aonde ir, eu vendo terno, gravata, hoje você senta para fazer uma live, você bota uma camisa, uma gravata, embaixo está de bermuda. Mas tu não acha que eu estou arrumado aqui, Hélio? Eu estou arrumado, né? Em cima está tudo ok. Estou de agasalho e pantufa. Então, Alexandre, mas eu deixei de vender? Não, eu não deixei. Eu comecei a fazer venda online, eu comecei a fazer uma nova apresentação de produtos para os meus clientes. Tá? E isso foi acontecendo com todos os segmentos. Tá? E isso é importante que cada lojista preste atenção, tá? Porque as oportunidades elas continuam existindo. Né? Você não pode desistir, você tem que estar de cabeça erguida, né? Porque o mercado vai continuar, a loja física vai continuar, o e-commerce, ele cresceu porque nós estávamos fechados. Agora, não tem como você entrar numa loja e ser atendido com um bom dia, uma boa tarde, alguém que vai fazer você provar uma camisa, que vai te entregar uma camisa passada, que vai abaixar para marcar tua barra, para fazer a barra da tua calça. Tá? Então, eu vejo assim que existe toda uma mudança, não só hoje de produto, mas de serviços que vão ser agregados aos nossos negócios, que o mercado está totalmente aberto. Então, o empresário, o lojista, ele precisa estar prestando atenção,
tá? Porque hoje, às vezes eu digo assim, às vezes até aquela lavação de carro, ela está te oferecendo um plus, alguma coisa diferenciada para ele te fidelizar. Tá? E isso hoje eu acho que é o mais importante, a gente tem que estar prestando atenção nisso, em todas as áreas existem oportunidades, e elas estão ali, basta você enxergar. Tá? Eu vou deixar para o Duca colocar ali, porque ele tem esse posicionamento dele, porque a linha de imóveis foi uma linha que deu uma virada, né, durante a pandemia. O Ewald, que conversou conosco, foi nosso ex-presidente, né, abriu várias lojas em outros municípios. Por quê? Porque a área de serviços, de material de construção, as pessoas estavam em casa, elas queriam mudar, elas queriam melhorar suas casas. Tá? Então, as oportunidades estão aí. Basta você observar, prestar atenção, tá? E segurar elas para poder seguir à frente. Duca. Então, Alexandre, o atendimento, né? Acho que a forma de atender vai mudar, já mudou e já vinha mudando antes da pandemia, né? Isso já vinha mudando. Hoje você atende por WhatsApp, as mídias sociais, redes sociais, mas o WhatsApp ele se tornou uma ferramenta de trabalho muito importante. O cliente, praticamente, ele não liga mais para a tua empresa, né? Mas no WhatsApp ele quer na hora, ele quer a informação, cliquei, a entrega de bobeada tem que estar vindo, né? E não é nesse sentido. Então, assim, quem acha que trabalhar com mídias sociais, redes sociais, o WhatsApp, o atendimento é menos trabalho, pelo contrário. A gente estava falando antes de entrar no ar, é muito mais trabalho. Porque você está atendendo pessoas que você não tem um contato físico, que você não tem a chance de mostrar a qualidade do teu produto, que você, de repente, está atendendo uma pessoa simplesmente curiosa e você está atendendo para todo o lugar do país, bobear, né? E muitas vezes, sem saber até onde, e aí entra um vendedor realmente, que eu digo que vai se destacar, sem saber até onde é o limite desse atendimento, até onde vale a pena eu continuar esse atendimento do WhatsApp, deixando, às vezes, um cliente aqui ou dando prioridade para aquele, por quê? Por WhatsApp, né? Eu estou falando WhatsApp, mas e-mails, são vários meios de comunicação, né? Vem muito curioso, vem muito, beleza, tal, tu faz todo um trabalho, um orçamento muito bem feitinho, detalhadinho, perde ali 20 minutos, às vezes. Tá bom, beleza, morreu ali. Então, o vendedor, especialista, ele tem que saber como chegar nesse cliente. E eu acho, pelo menos da minha equipe, eu deixo muito claro para as minhas meninas, como eu digo aqui, gente, o WhatsApp é bom para primeiro, segundo, terceiro contato. A partir dali, pega o telefone, dá uma ligada. Começa a interagir realmente com o cliente. Sente o que o cliente está querendo. Mensagem de voz, beleza, adianta, não apura, é bom, mas chega uma hora que você tem que saber até onde eu vou realmente trabalhar uma venda, digamos assim, profissional, ou simplesmente vou ficar só mandando mensagem. Então, nesse sentido, é o que eu dou um toque aqui aos vendedores, que, de repente, os consultores, né, que estão nos ouvindo. Procure trabalhar uma venda profissional. Não caia nessa rede, assim, de simplesmente mensagem para lá, mensagem para cá. Né? Então, assim, o consumidor mudou, as lojas físicas vão continuar existindo, só que elas vão ter muito mais trabalho, com certeza. Bom, senhores, nós estamos encerrando, né? Tinha um monte de coisa ainda para abordar, mas infelizmente eu queria fechar na 1 hora. O Charles Schwab está dizendo não tem jeito, o varejo vai ter que ir para o digital, não dá para ficar só no físico, analógico. A pandemia só apressou um processo que era irreversível. Olha a minha profissão, jornalista. Né? Eu já te entrevistei na televisão, o Duca não tive a oportunidade, mas quantas matérias a gente já fez contigo. Era um outro processo, e hoje nós estamos aqui, né, nos reinventando também. O jornalismo não existe mais, por exemplo, jornalismo de papel, não, praticamente jornalismo de redação está deixando de existir. O que a pandemia tem feito é nos acelerando todo esse processo. Senhores, eu quero agradecer, né, muito a participação aqui de vocês, dizer que
está todo mundo no mesmo barco, todo mundo no mesmo barco. É claro que a diferença de ponto de vista, eu sempre digo, não dá para recriminar pessoa alguma por reclamar de nada. A gente tem que, eu acho que o grande sentimento disso tudo que está acontecendo com a gente é a empatia, a gente se colocar no lugar do outro. Eu posso não concordar com que as lojas estejam abertas, mas eu fico pensando, pô, mas o cara lá que é dono de uma loja, o cara lá que dá emprego, gera renda para a cidade, ele merece, no mínimo, a minha empatia, mesmo que eu ache que a loja tenha que ter fechada. E vice-versa, isso vale para muitas coisas. Então, talvez a palavra mais importante seja empatia nesse momento, tentar entender. Está todo mundo no mesmo barco, não existe manual pronto, não tem receita de bolo, todo mundo foi pego de surpresa. Hélio, eu quero te agradecer do fundo do coração aí, obrigado, né? A gente sabe dos teus compromissos pessoais e tal. Te agradecer, acho que foi bastante ilustrativo. Faltou coisa para a gente abordar, mas fica para a próxima. Um grande abraço, Hélio, obrigado. Hélio? Sumiu. Deu uma trancadinha. Então vamos contigo. Ó, Hélio voltou? Oi, Hélio. Não, vamos. Duca, um grande abraço aí, obrigado, né, pela tua participação. Tu agora vai falar, fechando pela CDL. Né, obrigado aí, parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Certo, Alexandre. Eu gostaria de deixar uma mensagem, que em nenhum momento a CDL está indo contra a saúde, pelo contrário. Nós, desde o início, falamos, se cuidem, por favor, a população tem que se cuidar. Mas nós precisamos do comércio também funcionando, até porque isso gera emprego, gera renda, e a gente só não teve mais desemprego diante de algumas ações que o governo federal disponibilizou para os empresários. Então, assim, o CDL está aqui lutando pelo nosso associado, mas, acima de tudo, a saúde de todos. Certo? É isso aí. Muito obrigado, Alexandre, pela oportunidade. Tá? Vamos lá. O Hélio voltou à vida aí, Hélio. Oi, Hélio. Consegue falar agora ou não? Não, trancou mesmo. Bom, eu quero reportar meu agradecimento ao Hélio Roncalli, presidente da CDL, ao Eduardo Soares, que é o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas. Reforçar isso, é importante que a gente valorize o comércio da nossa cidade, valorize os serviços da nossa cidade, mas tenha atenção, não é o problema da pessoa na loja que vai contaminar, é o problema do burburinho, da aglomeração, do cuidado. Então, assim, é importante movimentar, vai lá, mas se puder fazer de outro jeito, por telefone, tudo, é importante que o comércio se movimente, né? Mas você, como cidadão, tem que fazer a sua responsabilidade, cuidar da sua saúde, dos seus, de todo mundo aqui na cidade. Eduardo Soares, Hélio Roncalli, muito obrigado pela deferência da entrevista. A você que nos acompanhou até agora, foi uma audiência muito bacana, eu fico muito feliz. Lembrando que essa live já vai estar na capa do Informe Blumenau, vai estar no YouTube, vai estar salva no Facebook e também no Instagram. Na semana que vem, certamente teremos mais um assunto de interesse da nossa comunidade. Grande abraço, até a próxima. Valeu, Alexandre.